Oi, amém? Boa noite, a paz do Senhor. Trouxe meu rascunho, um monte de folha aqui. Vamos nos colocar de pé? Você que pode, se coloque de pé e abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. João 5. O Senhor vai falar aos nossos corações hoje, numa passagem bem conhecida dos irmãos, e nós vamos meditar sobre essa passagem, que está em João 5. Amém? Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque aqui encontramos nossos irmãos, podemos estar em comunhão e desfrutando, Senhor, da Tua presença e da comunhão dos irmãos. Fale aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, que é viva e eficaz e que penetra entre as juntas e as medulas, Senhor. Senhor, nos exorta, nos admoesta, Senhor, nos consola com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Te bendizemos e já agradecemos por tudo que o Senhor vai falar, já tem falado aos nossos corações essa noite, amém? Poder sentar. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse texto, que a maioria de nós já conhecemos, né? É um texto bem conhecido por nós, né? Nós batistas, então, acho que todos aqui já devem ter ouvido alguma pregação, alguma palavra sobre esse texto. Então, esse milagre de Jesus é registrado apenas por João, que escreve para crentes. João é um discípulo de Jesus que escreve para quem conhece Jesus. Então, esse milagre e esse texto foi direcionado para nós, crentes em Cristo. Crentes em Cristo. E o texto diz assim: passadas essas coisas, que coisas, né? Jesus já havia estado com a mulher samaritana, Jesus já havia retornado para Galiléia, já havia curado o filho de um oficial do rei. E passadas estas coisas, Jesus retorna para Galiléia e havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Mas como isso, né? A gente sabe que os judeus têm algumas datas específicas e eles comemoram algumas festas. E algumas dessas festas, principalmente a Páscoa, é preconizada a peregrinação. O que é isso? As pessoas saem de onde elas moram, de qualquer lugar, então elas vão até Jerusalém. Esse é um hábito, uma tradição judaica. E ali Jesus, o texto diz que Jesus subiu para Jerusalém. Então, Jesus estava no meio do povo, porque Jesus está no meio de nós. Ele gosta de estar no meio de nós. Ele está presente no meio de nós. E não era diferente naquele tempo. Então, Jesus subiu até Jerusalém. Uma outra religião que a gente pode também ilustrar, que tem esse tipo de prática, são os muçulmanos. Eles também têm um de seus pilares de fé, a peregrinação. Então, é uma ordenança que os fiéis islâmicos saiam de sua terra e que vão até Meca, né, para colocar a mão na Caaba, lá, que é um cubo preto. Eles
é um mandamento, que eles peregrinem até Meca. Então, se conseguir colocar a mão naquele cubo, então, deixa ali todos os seus pecados. E é perdoado. No nosso país também, o catolicismo é muito forte, né? E também existe essa prática de ida até um certo local, né? Uma romagem. A gente pode ver isso com Aparecida. Muitas pessoas, né, muitos católicos vão até Aparecida, de tempos em tempos. Acontece também no Círio de Nazaré. Muitos fiéis vão até lá, em Belém. Acontece também em Juazeiro do Norte, né, com o padre Cícero. E acontecia isso com os judeus. E o texto diz que Jesus sobe até Jerusalém para comemorar essa festa, que o texto não diz qual é. O texto continua e diz assim: existe ali aonde? Jerusalém. Em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, qual tem 5 pavilhões. Então, vamos imaginar Jerusalém, para a gente criar a história na cabeça da gente, né? Aquele desenho, Fantástico Mundo de Bob. Quem conhece esse desenho? Josilane, Fernando, Léo, pastor. Então, esse desenho, assim, as pessoas falavam as coisas e ele imaginava tudo. Então, vamos fazer isso, vamos fazer igual o Bob. E vamos imaginar. Jerusalém, construída ali aos derredores do Monte Sião, e ela era cercada por muros largos, o qual a gente sabe que teve a reconstrução lá no tempo de Neemias, de Esdras, e existia nesses muros algumas portas. Alguns autores dizem uma quantidade, outros dizem outra, mas isso não importa. O que interessa para nós, nessa imaginação aí, é que Jerusalém era cercado por muros, e nesses muros tinham algumas portas, por onde as pessoas entravam até Jerusalém, a cidade. Existia uma porta principal, que é a porta dourada, e ela era coberta de ouro nas laterais, e também era uma característica, uma tradição judaica. Quando as pessoas entravam pela cidade, eles gostavam de entrar por qual porta? Porta principal, né? E também colocavam a mão ali nas laterais da porta e faziam seus pedidos. Mas o texto não diz nada sobre essa porta. E uma curiosidade sobre essa porta é que era passado, a tradição oral era passado pelos judeus mais antigos, que Jesus voltaria, e quando ele voltasse, ele passaria por essa porta principal. E hoje, na atualidade, o que aconteceu com essa porta? Os muçulmanos, como alguns sabem já, eles naquela área onde tinha o templo, o antigo templo de Jerusalém, eles derrubaram o templo, construíram uma mesquita na chegada da porta principal. Eles fecharam essa porta, o sultão Suleimã mandou fechar a porta, e também construiu um cemitério aos pés dessa porta. Qual é a mensagem que eles nos deixaram com isso? Principalmente para os judeus, né? Seu Messias não virá. Não virá porque a porta vai estar fechada. E a gente construiu um cemitério aqui aos pés da porta. Jesus é um sacerdote não toca em coisa morta. Mas eles se esqueceram da profecia de Ezequiel, que diz assim: então, Ezequiel 44, então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que é a porta principal, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada. Não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. A palavra de Deus é viva e eficaz. E o profeta já disse isso há muito tempo atrás. Então, tinha essa porta principal e tinha uma outra porta que o texto cita, que é a porta das ovelhas. E essa porta das ovelhas ficava nos fundos do templo.
E essa porta era usada para que o sacrifício fosse passado por ali. As ovelhas, os bodes, as pombas, todo o sacrifício de remissão de pecado, de graça, era passado por ali. Para que o sacerdote pudesse tomar esse sacrifício e mergulhar ali no tanque. Para que toda a impureza pudesse ser retirada daquele sacrifício. E também eram usados esses tanques, que aqui o tanque de Betesda, que fala, que também fica nos fundos, sobre os fundos desse templo, junto à porta das ovelhas, também era usado para a purificação das pessoas. Os fiéis chegavam até ali nas festas, se purificavam, vestiam outras roupas para poderem entrar no templo. E o texto fala sobre isso. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer Casa da Misericórdia. E por que eu quis contar essa história das portas e dos muros? Jesus não entrou pela porta principal. Sabe por que ele não entrou pela porta principal? Porque ele entrou pela porta das ovelhas. Porque ele é o sacrifício vivo e perfeito. E o texto quer deixar isso claro para nós. Jesus é o sacrifício vivo e perfeito que passou pela porta das ovelhas e estava ali. Jesus estava comemorando junto com os outros. Ele foi até a festa, não foi? Mas ele estava ali junto com aquela multidão. O texto usa um verbo, João usa um verbo, o verbo jazer, jaz, que significa, esse verbo só é usado para indicar morte. E o texto diz assim, que jazia ali. Então, estavam semi-mortos, né? Se pudermos usar essa expressão. Estava ali aquela multidão de coxos, paralíticos, e Jesus estava ali. Sabe, meu irmão, quantas vezes você pensa assim, eu não sou perfeito, né? Eu tenho minhas dificuldades. Quero te dizer que, do mesmo jeito que Jesus estava ali, Ele está com você. Ele sabe das suas imperfeições, Ele sabe das suas limitações e das minhas, mas Ele sempre está conosco. Ele veio para os enfermos, Ele não veio para os sãos. E ali naquele lugar era a casa da misericórdia, que significa Betesda. Você hoje, meu irmão, está na casa da misericórdia. E Jesus está aqui. E Ele não se importa com a sua enfermidade. Porque Ele quer te curar. Vamos nos aprofundar mais um pouquinho no texto e diz assim, versículo 3. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Não é certo que o texto diz, e está entre colchetes, então pode ter sido algum copista que colocou esse fragmento do texto, que dizia que vinha um anjo e agitava as águas, mas parece ser uma tradição e que ficou registrado na Bíblia. Mas aqui João diz que estava ali um homem enfermo há 38 anos. 38 anos. Você acha mesmo que esse enfermo ia estar ali 38 anos se nenhum milagre tivesse acontecido? Então está escrito aqui na Bíblia, a gente acredita, né? E o texto diz que essa multidão esperava, e esse enfermo específico, que é ele não diz quem é, não diz o nome dele, ele é um anônimo. Diz que ele estava esperando que se movesse a água. Mas ali com ele, aquele dia, a água viva, o rio de Deus estava ali. E ele não estava parado. Ele estava em movimento. Então, nós estamos na casa da misericórdia. Nós estamos em Betesda hoje. E Jesus está aqui. O rio de água viva está aqui. E ele se move. Ele não está parado. Ele está vivo. Ele te vê. Sabe, o versículo... Deixa eu ver. O versículo 6 diz assim, e Jesus vendo-o deitado.
Então Jesus viu aquele homem. Assim como ele te vê, ele viu aquele homem que estava ali havia 38 anos. Ele viu, ele sabia que ele estava assim há muito tempo, e ele perguntou se ele queria ser curado. Então Jesus viu, Jesus sabia, e Jesus se movimentou ao encontro dele. E do mesmo jeito ele faz conosco hoje. Ele vê as nossas enfermidades. Ele sabe das nossas dificuldades. E ele se movimenta em nosso encontro. E respondeu o enfermo. Versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E o pastor Cláudio Duarte diz assim que Jesus é engraçado, né? Que ele pergunta, queres ser curado? Imagina, ele estava ali para isso, né? Como não? Como ele não queria ser curado? Ele estava ali há 38 anos para isso. Mas sabe por que Jesus pergunta? Porque ele quer ativar alguma coisa naquele homem. E assim ele faz conosco. Quantas vezes a gente está ali adormecido e a gente leva uma sacudida de Deus. E ele pergunta, você quer ser curado? E a resposta dele não é objetiva. Ele diz assim, não diz, quero sim, senhor, claro que eu quero, ele não diz isso. Ele diz que quando ele vai, alguém vai primeiro e é curado. Então, porque o texto diz que o primeiro que entrasse na água recebia a cura. E com isso a gente conclui que ele tinha algum tipo de paralisia, né? Porque ele não conseguia chegar até lá. E, na verdade, às vezes a gente lendo esse texto, a gente pensa, nossa, por que ele não respondeu, gente, que queria ser curado? Ele devia ser afoito, se jogar e dizer, claro, Jesus, eu quero ser curado. Mas ele faz algo bem mais profundo do que isso. A sua enfermidade, a sua deficiência, era evidente. Quem olhasse para ele, via. E, na verdade, ele rasga o coração para Jesus naquele momento. Ele não expõe sua deficiência física, mas ele expõe a sua deficiência familiar, social, talvez até psicológica, né? Ele diz, eu não tenho ninguém. Já imaginou uma pessoa sem ninguém? Mas ele estava lá. Imagine aquele homem. Ele passou o primeiro ano, o segundo ano, não sei quantas curas ele viu, mas ele estava lá, naquela situação há 2 anos, 5 anos. Você acha mesmo que as pessoas não zombavam dele? Mas ele estava lá. E o texto diz uma coisa interessante que eu tiro lição para a minha vida. São 3 palavrinhas que o versículo 7 diz. E que, quando eu estava lendo o texto e li novamente, me confrontou muito essa palavra desse enfermo. E são essas 3 palavras. Enquanto eu vou. Ele era o quê? Deficiente, não era? Ele tinha uma deficiência física. Mas ele ia. 2, 3, 5 anos ali. Mas toda vez que que ele sabia de um burburinho, que ele via que a água estava se movimentando, ele fazia o quê? Ele ia. Passaram-se 10 anos, mas toda vez que ele via o movimento, ele ia. As pessoas zombavam dele, mas ele ia. O descrédito chegava na porta, batia a porta dele, mas ele ia. Ele não via a solução, mas ele ia. Ele estava num lugar insalubre, talvez o cheiro não fosse muito bom, mas ele ia. Ele era totalmente dependente, porque a deficiência gera dependência, mas ele ia.
estava há 20 anos nessa situação. Havia passado 20 anos. Ele já tinha visto tanta gente ser curada. Mas ele ia. E ele pensa, da próxima vez é a minha vez. E não era. Era a vez do outro, mas ele ia. Porque ele diz, enquanto eu vou. Enquanto a festa acontecia e as pessoas celebravam, ele não participava da festa. Mas ele ia. Quando ele via as águas se movimentarem, ele ia. Ele não tinha passado pela porta principal, mas ele ia. A desesperança talvez tivesse batido a porta dele tantas vezes, mas ele nunca deixava de ir. Qual o seu problema mesmo? 38 anos havia passado. Já havia passado e ele naquela condição. Por tão pouco, a gente desiste. A gente joga a toalha, né? Por tão pouco a gente duvida de Deus. Por tão pouco a nossa fé se esmorece. Por tão pouco, às vezes, a gente se põe numa condição e no lugar de vítima e não vai. E prefere ficar ali, que é confortável. Ter a piedade das pessoas. Às vezes, tem gente que gosta disso. De ficar naquele lugar de autocomiseração. Esse homem ia. Chegava a vez de todo mundo, menos a dele. 38 anos nessa condição. Mas ele não deixava de tentar. Ele estava em movimento. O texto diz, quando eu vou, ele estava explicando para Jesus, quando eu vou, outro vem na minha frente e se lança no tanque, nas águas. Mas eu estou aqui, Jesus. Que perseverança, que fé desse homem. Que fé. Aí qual é o nosso problema mesmo? Há quanto tempo a gente está nessa condição? Com certeza, muitas pessoas falaram para ele assim, aceita logo essa condição. Você não acha? 4 décadas, quase, né? Aceita a sua condição de deficiente, de doente. Você é assim. Tem gente que diz assim, né? Você é assim. Movan não gosta disso. Né? Ele diz assim, se a pessoa não tem como mudar. Você não precisa aceitar títulos. Você não precisa acreditar no que as pessoas dizem para você. Ele acreditar que ele era assim mesmo, sou assim mesmo. Movan estava tomando uma lição hoje de Manu, que ela leu a Bíblia e perguntou o que ela leu. Aí, ela começou contando a história. Aí não sei o quê. Aí, toda hora. Manu, sem aí. Aí ela disse assim, mas eu já acostumei. Vai desacostumar. Sem aí. Aí ela começou a tentar desenrolar a história sem falar o aí. Mas tantas vezes a gente se acostuma com tantas coisas, né? Com tanta doença espiritual. A gente se acostuma com o pecado. E aquilo que era difícil para a gente carregar, às vezes, depois não fica tão difícil assim mais, já acostumou com aquilo. Mas eu quero te dizer essa noite, que o Espírito Santo de Deus confronte o seu coração para você deixar toda a sua enfermidade nas mãos do rio de água viva. Essa é a casa da misericórdia. E Jesus de Nazaré, o rio vivo de Deus, está aqui.
E Ele pergunta para você essa noite: queres ser curado? Qual é a sua enfermidade? Aquilo que talvez você luta tanto tempo e não consegue deixar. Talvez há 38 anos você tenha lutado contra isso. Mas hoje Ele te pergunta: queres ser curado? Jesus então levanta, toma posição. Jesus diz assim: confia. Quando Ele fala, levanta-te. Quando Deus diz assim, levanta-te, fala, confia, levanta. Aquele homem poderia não querer se levantar, né? Há tanto tempo naquela condição. Imagina a dificuldade dele para crer naquela palavra. Ele diz também, toma o teu leito. Toda vez que você olhar para aquele leito, você vai se lembrar do tempo que você ficou preso àquela enfermidade. E anda. Toma posição. Toma posição, atitude, caminha. Não se prostre. O movimento das águas ali no tanque de Betesda era eventual, era condicional e era exclusivista. Era eventual porque acontecia de tempos em tempos. Era condicional por quê? Porque dependia, né? A cura era condicional, dependia que a pessoa corresse e se lançasse primeiro nas águas. E era totalmente exclusivista. Apenas o primeiro era curado. Eu quero dizer que isso não existe mais para nós. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entrou pela porta do sacrifício e deu sua vida por você. E hoje não é mais eventual. Ele está aqui. A hora que você quiser, você o encontra. Não é mais condicional, porque ele já foi o próprio sacrifício. É condicionado apenas a você escutar a voz dele e entregar a sua vida. E não é exclusivista. É para quem quer. É para todos. Porque ele veio para todos. Todos. O rio de água viva está aqui hoje, na casa da misericórdia. E ele quer te perguntar nessa noite: queres ser curado? Confia nessa palavra de Jesus. Levanta, toma teu leito e anda. Caminhe. Ele quer te encontrar e quer te curar nessa noite. Você que deseja ser curado de alguma enfermidade, que você não precisa dizer, você precisa dizer para Jesus. Se você sentiu o desejo de deixar alguma coisa no tanque de Betesda hoje, se levante em nome de Jesus. Se você quer ser curado. Eu já estou de pé. Você hoje? O Espírito Santo de Deus te confrontou hoje? E você precisa ser curado em alguma área da sua vida? Se você não precisa, pode continuar sentado. Deus, estão aqui os meus irmãos. Nós estamos aqui, servos do Senhor, filhos de Deus. E hoje nós queremos que o Senhor nos cure. Em nome de Jesus, nós estamos na casa da misericórdia. E nós te pedimos, Senhor, eu peço, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, com o teu Espírito Santo, que traz, Senhor, ao nosso juízo, Senhor, aquela sabedoria, Senhor, de querer buscar o Senhor para deixar na cruz todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade,
que traz o juízo a nós, Deus. Deus, que as pessoas que se levantaram nessa noite, que tenham clareza, Senhor, de qual área de sua vida precisa ser curada, Deus. Que o Senhor dê sabedoria e discernimento e que mova, Senhor, a vida dessa pessoa de forma que ela consiga deixar para trás, Senhor, tudo aquilo que aprendia, Senhor, nesse tanque espiritual, Senhor, onde os enfermos são encontrados. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, venha com teu Espírito Santo que convence o homem e nos convença, Senhor, da justiça, do pecado, do juízo. E que em nome de Jesus nós sejamos curados pela graça e pela misericórdia de Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pastor.